Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br. Esse vídeo é para atender um pedido especial que eu recebi da Júlia Santos, que ela cursa design gráfico na faculdade e ela também é nossa aluna do curso de design gráfico Premium. Inclusive essas mensagens que você está vendo aqui, né, é justamente do nosso grupo do WhatsApp, cada turma tem um grupo e é justamente para troca de ideias, a galera posta perguntas, trabalhos, enfim, coisas interessantes sobre essa área. E a questão é o seguinte, né? Ela está fazendo um trabalho para a faculdade e ela foi incumbida de fazer uma entrevista com um profissional da área e ela perguntou se eu poderia responder algumas perguntas. Como essas perguntas são bem interessantes, assim, eu acho que pode contribuir para você também, eu pensei, por que não, né, gravar e publicar também para a galera do YouTube. Né? Então aqui estão as perguntas que falam basicamente sobre o mercado, assim, sobre um pouco também sobre minha experiência profissional e espero que contribua com você de alguma maneira. Beleza? Então vamos lá. Como você define a sua área de atuação? No caso, o design, né? Então, tipo assim, existe uma palavra que eu acho que define muito bem, assim, que é estratégica. Né? A área de design, para mim, é uma área muito estratégica, porque eu costumo dizer para os meus alunos que é, toda empresa que está fazendo a diferença no seu mercado, toda empresa que está em crescimento, toda empresa que inova, é porque ela certamente investe pesado em design. Né? Porque o design é justamente uma profissão que está muito voltada para a questão do progresso, do desenvolvimento, do futuro, do aprimoramento dos produtos, melhorias, né, para a sociedade de uma maneira geral. Então é muito interessante, na minha opinião, participar desse processo, né, ser uma pessoa que tem como objetivo trazer esse tipo de melhoria, esse tipo de benefício, seja para um serviço, para um produto, ou criar um produto novo, alguma coisa do gênero. Né? Então a palavra que acho que define bem assim, a área de atuação do design é estratégica. Eu curto muito essa ideia. Né? Há quantos anos você atua nessa área? Quase 20 anos, né? Pode não parecer, assim eu espero. Mas há quase 20 anos, para você ter ideia, eu trabalhei meu primeiro emprego, assim, oficialmente falando, né? Foi uma empresa de multimídia, né? E na época eu cheguei a fazer multimídia autoexecutável para disquete, olha só. Né? CD-ROM na época era uma novidade. Então, como a internet naquela época não existia, na verdade, assim, existia na teoria, mas não tinha na prática, a única maneira que a gente tinha, que as empresas tinham de levar conteúdo audiovisual, vídeo, animação, interações e coisas mais que hoje você vê em site, né? Era através do CD-ROMs, né? E multimídias, né? E a gente trabalhava com multimídia naquela época, que é bem bacana, foi uma experiência bem interessante. Por que você escolheu essa profissão? Então, eu fui fisgado pela computação gráfica. Então, quando eu fui justamente trabalhar nessa empresa, eu não era designer, eu era assistente, sei lá, nem sei, eu era estagiário, na verdade, né? Mas eu tinha um entendimento dos softwares, né? Tive a oportunidade de aprender um pouco antes sobre os softwares, começar a aprender, na verdade, e fui trabalhar nessa empresa como estagiário. E chegou lá, eu percebi que tinha uns caras lá, que o pessoal que fazia um trabalho. Eu gostava do que eu fazia, mas eu vi que tinha um pessoal que fazia um trabalho ainda mais interessante, porque eles projetavam as coisas. Né? Eles criavam diagramas, criavam fluxos de navegação, como é que funcionava, as animações, faziam um storyboard, ou seja, todo um processo de planejamento que eu achava muito interessante. E eu fui despertar para aquilo, falei, cara, como é que eu faço para fazer o que você faz? Eu quero fazer isso que você faz. Né? E ele falou, olha, eu sou designer. Eu falei, mas como é que é esse tal de design? O que é isso? Né? Porque hoje é um termo muito falado, mas na época não era tão difundido assim. Né? Eu falei, o que é esse tal de design? Aí foi quando eu fui entender melhor e a partir daí eu fui buscar a capacitação, né? E aqui estou eu, né? Satisfeito, né, com a minha escolha. Então foi por que você escolheu essa profissão? Justamente por isso, eu fui fisgado pela computação gráfica, eu sempre gostei desde de pequenininho, assim, gosto muito do software, mexer com computação, acho bem legal. Tá? Quais são as principais limitações que você vê nessa área de design gráfico? De uma maneira geral, acho que na área de design e comunicação, assim, eu acho que é mais a possibilidade aqui no Brasil, né, vou falar aqui no Brasil, os cursos de capacitação, porque a gente tem poucos cursos de extensão, cursos realmente interessantes, assim, que você tem a faculdade, está lá aquele mega formação, que é importante, pô, lógico, é maneiríssimo, é essencial, e mesmo o profissional que faz faculdade, ele tem a necessidade de se aprimorar, ainda mais hoje em dia, a quantidade de software, segmentos, né, várias áreas de aplicação do design. Então eu acho que o mercado carece muito de cursos de capacitação assim, interessantes, né? Que possa realmente ampliar o conhecimento tanto daquele profissional que é formado em design, quanto daquele que não se formou ainda ou que está estudando de uma maneira independente, digamos assim, curso de qualidade. Né? E isso, inclusive, é um motivador para a gente no projeto Tutorial Master, trazer esses cursos, né, para contribuir com o mercado de uma maneira geral. Tá?
Então tá aí uma principal limitação, na minha opinião, né? Quais são os pontos positivos e negativos da sua profissão? Então, antes de responder, deixa eu dizer que eu vejo mais pontos positivos do que negativos, assim, mas é o meu jeito de ser mesmo e eu gosto muito da área de design, então é natural que a minha resposta de ponto positivo seja mais completa. E para você ter ideia, assim, eu não vou nem falar pontos positivos, eu vou falar apenas um, que para mim já arremata, assim, já mais do que uma boa justificativa. Por exemplo, o designer gráfico, o designer de uma maneira geral, não o designer gráfico apenas, né? A gente ganha para aprender, né? Aí você vai olhar para mim e dizer assim, poxa, Bruno, mas todo profissional aprende, né? Natural. E eu concordo que todo profissional aprende. Por exemplo, né, um guitarrista, ele toca guitarra, ele vai fazer um show, então enquanto ele toca, ele está praticando mais o ato de tocar guitarra e está se tornando um guitarrista melhor. Né? Então isso aí não tem novidade. Qual é a novidade nisso, Bruno? Né? Todo profissional aprende à medida que pratica. Agora, o design tem um diferencial nesse sentido, porque o design, quando faz um trabalho novo, ele também aprende a prática do design, né? Ele aprende mais sobre computação gráfica, sobre técnicas de computação gráfica, aprende mais, aprimora o seu processo criativo, ou seja, ele aprimora enquanto profissional de design. Isso é beleza, natural como qualquer outra profissão. Agora, por que a gente aprende para aprender num estágio um pouco mais interessante, na minha opinião? É porque quando você faz um trabalho novo, você tem que entender a realidade daquele mercado, daquele segmento que você vai atender. Você tem que entender que é a realidade. Isso faz com que você aprenda muito sobre o mercado. Quer ver um exemplo? Você pode nunca ter alugado um carro na sua vida, mas se você for fazer um trabalho para uma locadora de carros, você vai chegar lá sem saber nada daquele segmento, né? Ou quase nada, se você não tiver feito uma pesquisa antes. Eu costumo fazer uma pesquisa antes de encontrar com o cliente, para já ter algum pouco de informação a respeito. Mas enfim, mesmo que você não saiba nada. Mas quando você vai se reunir com o cliente, provavelmente você vai ser recebido pelo dono da empresa, né? E aquela pessoa é um especialista naquele segmento. Ele entende como poucos, né, sobre o mercado de locação de carros. E para que você possa atender ele bem, para que ele possa usar a sua expertise para auxiliar no trabalho dele, melhorar o negócio dele, ele precisa que você entenda a realidade dele, que você entenda as dificuldades que ele tem, quais são os objetivos que ele tem, quais são as peculiaridades daquele segmento. Ou seja, aquela reunião, que a princípio é só uma reunião para ser um briefing, na verdade para você é uma grande aula sobre o mercado de locação de automóveis. Você vai ouvir coisas que você nunca ouviu, você nunca imaginou, peculiaridades, características, coisas curiosas. Então você imagina isso em relação à tua experiência profissional como um todo, clínica de especialidades diferentes, academias, se você tiver um dia uma banda que você tiver que fazer um trabalho gráfico com uma banda, alguma coisa do gênero, você vai entender a dinâmica de show, como é que funciona, quais são as dificuldades, todas as características que estão não apenas relacionadas ao design, mas que envolvem a logística mesmo daquele segmento, né? Então é uma oportunidade fantástica, porque você vai aprender como profissional de design, ou seja, vai se tornar um designer melhor. Beleza, como qualquer outra profissão. Mas você vai ter uma visão assim, muito privilegiada do mercado, do segmento, do sistema capitalista de uma maneira geral. Isso é muito legal, né? Isso contribui até em você como pessoa, não apenas como profissional, né, que fica com uma visão mais ampla, né? Existem muitos profissionais que são excelentes no que fazem, mas eles ficam muito naquela caixinha ali. Tipo, o cara, ele é um mega ninja da guitarra, por exemplo, mas ele só entende daquele assunto, né? Já o design é praticamente impossível você restringir a sua mente no design, porque o design ele é feito para abrir a mente, ampliar, né? Então você, justamente o ato de trabalhar como designer, você amplia significativamente a sua visão de mundo. Isso é fantástico, na minha opinião, assim. Eu só fui perceber isso depois, justamente com a prática, né? E depois que eu percebi isso, eu falei, yes, escolhi a profissão certa, né? Porque eu gosto muito dessa percepção, assim, de ampliar o entendimento sobre o mundo de uma maneira geral, não apenas mexer no Photoshop, aprender mais sobre Photoshop, né? Então, essa oportunidade para mim foi fantástica. Então, isso para mim é um ponto positivo fantástico, assim, já vale a pena, só esse já vale a pena, né? Além de outros também, mas eu vou resumir apenas nesse, tá? E ponto negativo, eu acho que a maturidade do mercado, né? O mercado no Brasil, ele ainda tem que amadurecer, acho que de uma maneira geral, de todos os outros segmentos. Mas no mercado no Brasil tem que amadurecer um pouco mais. Mas não culpo nem muito só apenas a questão da maturidade. Imagina assim, o empresário, o pequeno empresário, porque o médio e o grande empresário ele já está mais ligado nessa questão da comunicação, a importância do design, aquela coisa toda. O pequeno empresário, às vezes ele não tem essa percepção ainda tão apurada, né, que está desenvolvendo. Né? Isso eu já vejo muita evolução nesse processo desde quando eu comecei. Mas, de qualquer forma, ainda tem essa questão ainda. Aí, por outro lado, você tem o empresário que ainda não amadureceu o suficiente para a importância que o design tem dentro do seu negócio. Aí, por outro lado também, esse mesmo empresário, ele é muito espremido assim,
pelo custo Brasil, né? Pelas taxas, pelos impostos, pela burocracia, o que é bem difícil empreender no Brasil. Então, você tem de um lado, o cara não sacou ainda a importância do design, que pode ajudar, inclusive, nessa questão. Por outro lado, ele está sendo espremido pelo sistema, o que é muito, muito crítico. E para completar, né, a popularização dos softwares, o Photoshop é um software maneiríssimo, outros softwares também, e o computador está na casa de todo mundo, então é muito simples você pegar o computador, uma pessoa que não tem a mínima formação de design, que faz uma grande diferença, aquela pessoa que entende apenas do software e aquela pessoa que entende do software e entende do conceito de design, que faz uma diferença absurda, que é justamente essa questão da maturidade, entender a relevância que um profissional tem em termos de capacidade que ele tem de atender os requisitos de uma maneira eficiente. Então, tipo assim, aí você tem, de um lado, o cara não tem acesso, o cara não tem a percepção madura ainda da importância do design. Por outro lado, esse mesmo cara, que é o empresário, está sendo espremido pelo sistema, ou seja, ele tem que ter custos cada vez menores. E por outro lado, a popularização do software de computação gráfica faz que tenha muitos sobrinhos, né, que a gente costuma brincar, né, aquelas pessoas entusiastas, que não tem nada de errado nisso, eu acho super legal. Eu mesmo comecei a trabalhar dessa maneira, né, ou seja, fui fisgado pela computação gráfica, mas depois que eu percebi que tinha o design, que era um universo muito mais interessante, né, para eu poder projetar as coisas e realmente criar as coisas, né, então eu falei, poxa, tem que estudar design. Então, e tem muitas pessoas que ainda não perceberam isso ainda, né, que estão nessa condição assim amadora, digamos assim. Então você tem essa pessoa, ela, não, fazer o cartão é só chegar ali rapidinho e faz, sem o mínimo critério, né? E ela acaba oferecendo um serviço, um subserviço, na verdade, porque é um subserviço, carente de conhecimento, né? E aí você tem de um lado uma empresa que não tem um entendimento ainda da importância do design. Do outro lado você tem um cara oferecendo um produto que não é um bom design, nem é design que a gente pode dizer assim, é bem barato, né? E isso faz com que rola uma deturpação, assim. Por outro lado, eu vejo muitas pessoas que se incomodam demais com isso, profissionais que se incomodam demais com isso. Eu já confesso que eu já me incomodei mais também, né? Mas eu fui amadurecendo e fui percebendo que, na verdade, existe no mercado espaço para todos os perfis, certo? Então, tipo assim, basta você se capacitar e você se posicionar. Quando você entende como funciona isso, inclusive a gente tem uma aula, mais de uma aula, na verdade, no curso, né, que a gente fala sobre mercado, posicionamento de mercado, como entrar no mercado, como conseguir cliente, como conseguir emprego. Enfim, eu compartilho todas as minhas técnicas, todos os métodos que eu aprendi, sacadas que eu aprendi nesse tempo, né? Justamente para ajudar nesse sentido. Mas quando você se posiciona, né, que é justamente uma das coisas que eu falo no nosso curso, você basta focar, você não se incomoda com quem pratica alguma coisa da qual você não quer praticar aquilo. Você vai focar no segmento, vai buscar as empresas que você quer da maneira correta. Então você vai procurar aquela empresa que procura um profissional como você. Né? Isso você resolve dessa maneira. Mas de qualquer forma, acho que um ponto negativo é justamente essa questão da maturidade, né, do mercado, que é uma questão temporária também, né? Qual a situação profissional, a última pergunta, mais difícil que você enfrentou e como foi resolvida? Eu acho que a mais difícil que eu passei, acho que a grande maioria das pessoas também passa por essa, é justamente começar, né? Você tomou a decisão de estudar, mas quantas pessoas você vê que são formadas em advocacia, por exemplo, e trabalham como taxista? Nada contra o taxista, pelo contrário, é uma profissão importantíssima, mas parte do pressuposto que o cara fez faculdade, ele quer trabalhar naquela área, e até porque os potenciais de crescimento são melhores, né? Então, por que aquela pessoa está trabalhando de taxista? Às vezes até engenheiro, médico, sei lá, já aconteceu casos assim. Porque às vezes o cara até se formou adequadamente, tem a capacitação, mas não soube como entrar no mercado, não conseguiu, não teve a estratégia, a manha disso, né? E a gente dá uma ênfase muito importante nisso no curso, justamente nessas aulas de mercado, para ajudar, né, a pessoa, ajudar você no caso, como você vai se posicionar, como que você vai mandar os e-mails, como que você vai tratar, como a questão de orçamento também para trabalhos, enfim. A gente compartilha uma série de experiências, todas as minhas experiências, na verdade, né, para auxiliar você a começar. E uma delas, uma dica que eu também faz parte do curso, né, que eu passo para os alunos, por exemplo, quando comecei a trabalhar assim, ainda mais naquela época que não tinha internet, eu falei, caramba, eu estou aqui no meu computadorzinho, na minha casinha, no meu cantinho, e querendo fazer design, querendo trabalhar, mas ninguém pede trabalho para mim. Como é que eu faço? Ninguém sabe que eu estou aqui, como que as pessoas vão pedir trabalho para mim? Né? Então o que eu fazia? Eu inventava os meus trabalhos, né? Eu mesmo criava demandas. Então, quando eu queria aprimorar o meu conhecimento técnico, computação gráfica, eu folhava uma revista e vi um anúncio que eu achava maneiro, que tinha um desafio para mim. E eu pegava, eu vou fazer um anúncio idêntico a esse aqui. Né? Logicamente, eu não escaneava aquilo. Né? Então, eu simplesmente recriava aquilo. Né? Tentava replicar tecnicamente.
Isso ajudava eu a aprimorar o meu conhecimento técnico, né, no software. Isso era uma maneira. E a segunda maneira, que era mais importante, que é a mais importante, na verdade, na minha opinião, era pegar esse anúncio ou qualquer outro anúncio e eu criava um outro anúncio com os mesmos textos. Né? Então eu pegava aquele anúncio que eu achava bacana, falei, ou o anúncio era super bacana, ou o anúncio era mais ou menos, e eu tentava fazer melhor. Né? Então eu pegava aquele anúncio e seguia exatamente toda a informação que estava ali, porque eu pensava assim, esse é um trabalho profissional, foi feito por uma empresa, do início ao fim, então eu não posso colocar nada, não posso tirar nada, eu tenho que seguir exatamente o conteúdo que está nesse anúncio. Aí eu pegava justamente e criava alguma coisa, procurava imagem, procurava, enfim, às vezes trocava só a logo do cliente, botava a logo de uma outra empresa, trocava a foto do produto, por um motivo qualquer, botava o nome e fazia ajustes, só para que eu pudesse criar um novo produto, né, um novo layout. E assim eu aprimorava muito o meu conhecimento, o meu processo criativo, as minhas habilidades. Isso foi me preparando, me fazendo desenvolver sem a dependência de você precisar de alguém te contratando para fazer um trabalho. Porque é uma coisa que é claro, que é muito importante deixar claro, que muitas pessoas perguntam sobre o canudo, né? O canudo, como é que é a certificação? A certificação, no nosso caso, ela é interessante, lógico que é importante. Mas quando você vai procurar um emprego, ou quando você vai procurar um cliente, o que é notório é que tem que ficar claro, é que o que mais importa para quem vai te contratar é o seu portfólio. Então você tem que ter um portfólio. O canudo ele faz parte até do processo, mas a decisão final é analisando o portfólio. E o critério é muito maior no portfólio. É muito provável que o cara contrate um cara que não tem um canudo igual ao outro, mas que tem um portfólio mega power, do que um cara que tem, sei lá, conhece cursos de Milão, França, sei lá, Los Angeles, onde ele estudou na Lua. Mas se o portfólio dele não for correspondente, né, em termos de qualidade, a expectativa, na verdade, até aumenta em relação àquela pessoa que tem um canudo muito extenso, né? Um currículo muito extenso. Então, tipo assim, a verdade é que o portfólio ele é muito importante. Então, essa prática, né, de buscar criar demanda para mim mesmo, né, fez com que eu começasse a ter as minhas primeiras peças de portfólio. Porque se você não tiver portfólio, você vai ter dificuldade muito grande de começar a trabalhar, de você convencer o seu primeiro cliente, de você convencer o seu primeiro chefe, futuro chefe, de que você pode trabalhar para ele, se você não tiver peças de portfólio. Entendeu? Por mais que ninguém tenha te pedido ainda, você pode criar essas peças por conta própria. E foi o que eu fiz. Então isso me ajudou, me preparou para as primeiras oportunidades profissionais que eu tive e também me deu peças para eu colocar no meu portfólio. Né? Então foi uma maneira que eu resolvi essa questão. Então, para mim, a dificuldade, né, maior é para começar. Depois que você se capacita, você entrar no mercado. E por isso que no curso, né, a gente dá uma ênfase a isso, né, compartilhar estratégia. Tem uma estratégia. Por exemplo, eu fui morar em Belém e eu tive 30 dias para arrumar um emprego, né? E o que eu fiz, né, para conseguir um emprego, né, em Belém. E eu consegui uma oportunidade muito boa numa agência muito bacana que me acolheu lá. Eu fui muito satisfeito com essa oportunidade que eu tive. E, resumindo, e foi uma estratégia que eu utilizei, né, de como você captar oportunidades de trabalho ou cliente também, né? Essa estratégia ela serve também para conseguir cliente, não apenas conseguir emprego, né? Naquela época eu estava procurando emprego. Certo? Então é isso. Eu espero que eu tenha contribuído assim, com o seu aprendizado, o seu entendimento, né, sobre design de uma maneira geral, sobre o mercado. E te vejo no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.